Irmãos, enquanto adorávamos ao Senhor com o louvor Palavras, fomos lembrados de uma verdade muito profunda. Palavras por si só não sustentam uma vida com Deus. Esse louvor nos revela que há momentos em que nem conseguimos falar, mas Deus vê o coração e ouve até os gemidos mais profundos. Esse louvor, ele expressa uma dependência total da presença de Deus, mostrando que não dá para viver apenas de palavras, mas sim de um relacionamento real com o Senhor. Esse louvor também nos conduz a refletir que não basta declarar, não basta falar, é preciso viver aquilo que professamos diante do Senhor. Quantas vezes dizemos que amamos, que confiamos, que nos rendemos, mas a nossa vida não acompanha as nossas palavras. Deuteronômio, que significa segunda lei, ou repetição da lei, Moisés, ele ratifica que Deus não quer apenas declarações, mas sim um coração entregue e uma obediência verdadeira. Como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 10, verso 17: pois o Senhor seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que age com parcialidade, ou melhor, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ou seja, estamos diante de um Deus soberano que não se impressiona com palavras vazias, mas busca uma vida verdadeira rendida a Ele. E essa mesma verdade aparece quando o apóstolo Paulo exorta Timóteo a viver uma fé prática, firme e perseverante. Porque no reino de Deus, palavras sem prática não sustentam a caminhada. Por isso, hoje somos chamados a ir além das palavras e entrar no combate diário da fé, vivendo de fato tudo aquilo que declaramos diante de Deus. Abram a Bíblia de vocês, 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 11. Primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e de que você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, diante de Cristo Jesus que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você
a que guarde esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, fale conosco, nos esclarecendo exatamente tudo o que nós precisamos saber a respeito desse ensino que o apóstolo Paulo está fazendo a Timóteo, como também a nós nesta manhã. Que ficamos atentos, que permitimos que verdadeiramente o Espírito fale, que possamos dar total liberdade para que o Espírito haja não apenas com informação, mas também com manifestação do dom do conhecimento, manifestação do dom do discernimento, para que possamos compreender essa verdade e viver essa verdade, e não apenas falar, mas sim praticar, para a honra e glória dele mesmo. Amém. Amém, amém. O tema: combata o bom combate. Repetindo: combata o bom combate. Vivemos dias, irmãos, em que muitos querem os benefícios da fé, mas poucos querem enfrentar as suas batalhas. Aqui Paulo escreve a Timóteo e também a nós, não como alguém que fala de teoria, mas como um veterano espiritual que conhece o preço da fidelidade. Ele pagou caro o preço da fidelidade, assim como o Senhor Jesus também. Aqui não há romantização do Evangelho, mas sim há um chamado à luta, há um chamado à perseverança e há um chamado à santidade. A vida cristã não é um campo de descanso, mas sim um campo de batalha. Por isso é que nós devemos sempre olhar para Cristo Jesus, ver exatamente, tudo aquilo que Ele nos ensinou, observar cada detalhe da sua trajetória terrena, tudo o que Ele passou, para que cada vez mais a gente possa assimilar todos os percalços, todas as nuances, todos os desintempéries da nossa vida, e não murmurar, e não questionar, e não dizer por que, Senhor, mas sim, para que, Senhor? Para quê? O autor desta epístola é Paulo, que escreve exatamente para Timóteo, seu filho na fé, que liderava a igreja de Éfeso. Não diferente de hoje, esse contexto era marcado por falsos ensinos. Mais uma vez falando exatamente sobre esses falsos ensinos que adentram dentro das igrejas. Líderes corrompidos e uma fé distorcida, especialmente pelo amor ao dinheiro e pela aparência de espiritualidade sem conteúdo.
No capítulo 6, Paulo ele confronta exatamente essas distorções e faz um contraste direto, não é? Enquanto muitos se desviam, o homem de Deus, ele deve viver de uma forma diferente. Por isso é que ele diz, né? Mas vocês, ou seja, tu, porém. O que ele está fazendo aqui é um chamado a Timóteo, como também a cada um de nós, a se posicionar contra esse mundo, a se posicionar contra a cultura desse mundo. Mais do que nunca, irmãos, estamos vendo tantas corrupções envolvendo, não é, os três poderes dessa nação: o executivo, o legislativo e o judiciário. Estamos vendo, não é, corrupções em todos os lados, para todos os lados, e até mesmo, né, estamos vendo igrejas dentro desse lamaçal, pastores, entre aspas, dentro desse lamaçal. E a Bíblia mostra exatamente esses ensinos contrários, esses ensinos com relação a esses falsos mestres, né, que têm por objetivo muito mais o seu bel prazer do que a vontade revelada de Cristo Jesus. Tem muito mais foco no seu bem-estar do que compromisso com a igreja de Cristo Jesus. E assim, em 1 Timóteo, do capítulo 6, dos versos 11 a 16, é uma exortação para que possamos permanecer firmes, vivendo uma fé autêntica, perseverança e totalmente comprometida com Deus. Quando estudamos esta epístola, percebemos que o apóstolo Paulo nos ensina que a vida cristã verdadeira não é baseada em palavras, mas em prática, exigindo que cada um de nós mantenha uma fé firme, perseverante, melhor dizendo, e comprometida com Deus em todas as áreas da nossa vida, não necessariamente em uma ou outra, mas sim em todas. E nesta epístola, principalmente nesse capítulo e entre esses versos, o apóstolo Paulo apresenta, não é, aqui exortações a Timóteo que também se aplicam a cada um de nós. Portanto, devemos observar atentamente essas atitudes que são essenciais para vivermos o combate da fé. Amém, irmãos? O glorioso. Primeira exortação: fuja do que compromete. Verso 11, parte A. Diz a palavra: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Nos 10 primeiros versos, Paulo, ele está relatando, como também ele faz durante toda essa epístola, do capítulo 1 ao capítulo 6, em exortação a Timóteo, em exortação exatamente para todo, não é, homem de Deus, que o comportamento dele, o comportamento nosso deve ser totalmente diferenciado. E dos versos 1 a 10, não é? Ele diz: fuja dos falsos ensinos que distorcem a verdade.
Mais uma vez, quantos ensinos contrários à palavra de Deus. É comum você ver, não é, pessoas sendo conduzidas por fábulas, por palavra de homem e não a palavra de Deus. Pessoas motivadas a seguir homens e não verdadeiramente o próprio Deus. Devemos fugir do orgulho espiritual e da aparência de fé sem transformação. Quantos que num determinado momento, não é, declararam que Jesus é o seu único Senhor e Salvador e hoje estão totalmente distante dele, ainda que ele está do lado dessas pessoas, mas as pessoas não reconhecem. Perderam essa intimidade, perderam esse relacionamento que ele espera em cada um de nós. Fuja das contendas, briguinhas, invejas e discussões inúteis. Quanto ainda a gente vê crente se indispondo por coisinhas miúdas, colocando dentro do seu coração amargura, colocando, não é, como é que se diz? Revolta, troco, por coisinhas miúdas, coisinhas que de repente, não é? O inimigo que distorce todas as coisas faz com que você valorize aquilo como se fosse a conquista de um grande território. E no entanto você está brigando por palmozinhos da tua vida, coisas insignificantes. E os conselhos de Paulo para Timóteo, ele está mostrando exatamente para Timóteo, como também para cada um de nós, que nós não devemos fazer contendas, brigas com relação a essas coisas, invejas, discussões inúteis. Ele também admoesta, ele também exorta a Timóteo e a nós também nessa manhã a fugir do amor ao dinheiro, raiz de muitos males. Quantos escândalos que estamos vendo por intermédio, não é, do dinheiro, das corrupções envolvendo fortunas, pessoas sendo compradas por fortunas em todos os poderes desse país, infelizmente, irmãos, até dentro da igreja, que esses escândalos todos também estão, não é, denunciando que muitos que professam a fé em Cristo Jesus com a mão manchada. Devemos fugir da imoralidade e de tudo que contamina a vida espiritual. Fugir das paixões carnais e dos desejos que nos afastam de Deus. Cada um sabe exatamente, não é, aquilo que tem sido a batalha na sua vida. E conforme nós sempre falamos aqui, a própria Bíblia deixa isso claro para cada um de nós, que sozinhos dificilmente venceremos essas batalhas, mas com Cristo seremos mais que vencedores, porque podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Quando nos sentimos fracos, aí é que verdadeiramente somos fortes, se buscarmos a obediência, buscarmos a dependência nele. Senhor, eu não consigo me desvencilhar dessa coisa, me auxilia. Dê o nome dessa coisa, que Ele sabe que coisa é essa.
Fugir de tudo aquilo que enfraquece a comunhão com o Senhor. Quantas pessoas ainda substituindo, né, a primogenitude, a primogenitura com pratos de lentilha, trocando exatamente, né, o seu lugar em Cristo Jesus para os prazeres desse mundo, vivendo muito mais na expectativa do hoje do que a glória eterna. E a palavra já deixa claro aqui para nós que nós devemos nos preocupar com a eternidade, viver a eternidade no nosso dia a dia, aquilo que frequentemente repetimos aqui, glória a Deus. Aqui o termo homem de Deus não é apenas um título, mas uma identidade espiritual que exige separação do pecado. Veja que ele está tratando exatamente de Timóteo como a mim e a você, que professamos a fé em Cristo Jesus, que temos Jesus como nosso Senhor e o nosso libertador, que já estamos com uma nova identidade e que devemos nos separar exatamente do pecado. Essa nova identidade, ela precede um novo comportamento. Você vive de acordo com quem você é em Cristo ou ainda não? Quanto maior é o chamado, maior deve ser o nível de vigilância. Isso tudo que passamos a fazer aqui, irmãos, não é? Esse prelúdio, essa abertura, tudo tem um significado para Deus, tudo tem um significado para a tua vida. Não podemos fazer isso, não é, de uma forma da qual não estamos santificados, estamos ainda divididos. Quanto maior é o chamado, maior deve ser o nível de vigilância. Uma oração feita aqui, você tem que estar com o corpo totalmente santificado. Isso aqui não é brincadeira. Deus conhece todas as coisas, sabe exatamente aquilo que nós estamos pensando aqui e agora. Fugir indica uma ação imediata e não uma negociação com o pecado. Fugir exige que toda as nossas situações, tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, tem que ter uma vigilância constante, não é? E que você tem que abandonar muitas coisas das quais já não faz mais parte desse homem de Deus que você é, essa mulher de Deus que você é. O cristão, ele deve fugir não apenas do pecado, mas das oportunidades que levam a ele, os motivos que levam você a pecar. Você sabe, o Senhor também. Corte, não é, todas essas motivações, corte todos esses motivos pela raiz dessas coisas que te afastam de Deus, porque Ele não se afasta de você, Ele enxerga tudo isso que você faz. Quem é homem de Deus não negocia com o pecado.
ele foge, porque sabe que perder a presença de Deus é uma perda grande demais. Quantas pessoas que perderam essa presença e que relutam em voltar, porque tem uma grande opressão, porque tem inimigos, não é, que vão ficar atacando com dardos inflamados, mostrando exatamente, não é, que não é assim, não é bem assim. E nós sabemos, e conforme a própria palavra revela, que é assim. Segunda exortação: siga o que edifica, verso 11, parte B. Diz a palavra: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Justiça é viver corretamente diante de Deus e dos homens. Irmãos, através da nossa própria consciência, através do próprio discernimento moral, nós sabemos exatamente o que agrada e o que desagrada, tanto a Deus como ao nosso próximo. Nós temos essa consciência. Justiça é exatamente estabelecer esses valores, viver corretamente diante de Deus, como também do teu próximo. Coisas que o mundo dita contrário, coisas que estão envolvendo, mais uma vez, todos os poderes desse país, inclusive o eclesiástico. O que deveria ser sagrado está escancarado, sendo profano. Piedade, que é cultivar um relacionamento real com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Fé é confiar mesmo sem ver, o que falávamos ontem aqui, não é? Embora todo aquele povo, os discípulos inclusive de Jesus, vendo o próprio Deus, ainda o questionavam. Quantas a gente está desperdiçando tempo com coisinhas banais, né? Onde que nós poderíamos demonstrar exatamente o amor de Cristo, ter a misericórdia exatamente dessas pessoas que às vezes não têm a compreensão que nós temos, não chegou no nível de entendimento, de discernimento que nós já possuímos, e a gente fica brigando por detalhezinho com essas pessoas, tentando, batalhando, né? Brigando com essas pessoas. Perseverança, que é permanecer firme nas lutas. E como que nós conseguimos permanecer firmes nas lutas? Basta olharmos exatamente para Cristo Jesus, que lutou por nós até o fim, não desistiu. E mansidão é ter o domínio próprio e humildade. Essas virtudes formam o caráter do verdadeiro cristão, do verdadeiro homem de Deus, da qual Paulo está aqui relatando para Timóteo, como também para cada um de nós. A vida espiritual, ela não cresce por acaso, mas sim por uma decisão diária. Essas virtudes mostram um cristão equilibrado e consistente. Deus, ele não quer extremos. Deus, ele quer constância. Hoje eu sou crente, amanhã não. Não é extremos, e sim constância. Vivemos exatamente essa nova realidade, vivemos verdadeiramente essa nova identidade que, pela graça de Jesus, já nos alcançou. Essas virtudes não são opcionais, são evidências
de uma fé viva. Não basta fugir do pecado, é preciso correr na direção de uma vida que agrada a Deus todos os dias. Terceira exortação: lute a luta certa, verso 12. Diz a palavra: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e que você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A vida cristã é uma batalha espiritual constante. Quem não luta espiritualmente acaba sendo vencido silenciosamente. As pessoas não estão se dando conta, né? Mas estão perdendo essa batalha. Esse combate não é contra pessoas, mas contra tudo que ameaça a fé. A maior batalha não está fora, mas sim dentro de nós. E essa batalha exige disciplina e constância. A fé forte não nasce em momentos, mas em perseverança diária. A vida eterna molda as nossas escolhas diárias. Quem pensa na eternidade vive diferente, como homem de Deus, com essa nova identidade, com essa nova realidade que já somos em Cristo Jesus. Para o crente não existe confusão. A declaração pública de fé em Cristo, ela precisa ser visível diante de muitas testemunhas e não escondidas. As pessoas precisam ver exatamente através do teu comportamento essa nova identidade, essa nova realidade que você é em Cristo Jesus. E não somente dentro da igreja, onde que todo mundo, né, se olhar assim, eu estou vendo uma auréola na cabecinha de vocês. E lá fora? A fé verdadeira não foge da luta. Ela combate, vive a eternidade no presente e permanece firme naquilo que confessou. Quarta exortação: permaneça fiel até o fim, versos 13 e 14. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a confissão, eu exorto você. Veja que ele está falando aqui para Timóteo, como também para cada um de nós, em outras palavras: imite Jesus. Olhe exatamente para Cristo Jesus, que mesmo diante da morte, não é? Ele não negou a sua fé. Paulo aqui ele coloca Timóteo, como também a cada um de nós, diante de uma responsabilidade respeitosa, na presença do próprio Deus. Oh Deus eterno, nossa vida é vivida diante de Deus, e nada passa despercebido aos seus olhos, que tudo sabe, tudo vê. Mais uma vez, conforme diz o salmista, Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso levantar, Ele está no nosso caminhar. Nada foge aos seus olhos. Aqui Jesus é apresentado como um modelo de fidelidade até o fim. E devemos olhar para Cristo quando nos faltar força diante dessas batalhas das quais a gente está envolvido nessa vida.
Jesus permaneceu firme, mesmo diante da morte, mostrando que é na pressão a revelação da profundidade da nossa fé. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe exatamente de todos os problemas das quais te norteia. Sabemos que a tribulação é o resultado daquilo que você plantou lá atrás e que você está colhendo hoje. Sabemos que a provação são disciplinas, podemos dizer assim, são exames que chegam até a nós para saber exatamente se estamos aprovados ou não. Uma vez submetido à prova, não é? Conforme a comparação que é feita em 1 Pedro, não é? O homem, como o ouro, também às vezes é levado a altas temperaturas, para que uma vez num estado de alta temperatura é possível se desvencilhar de todas as impurezas, assim como o ouro é na mão do ourives. A caminhada cristã, mais uma vez, é uma maratona e não uma corrida curta. Continue mesmo quando estiver cansado. A fidelidade não é apenas começar com Deus, é permanecer com Ele até o fim, custe o que custar. Verso 14: aqui guarde esse mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Imaculado e irrepreensível aponta exatamente, não é, para uma vida sem manchas espirituais. Deus, Ele não busca perfeição humana, mas integridade sincera. Ele sabe exatamente das nossas fraquezas, sabe exatamente dos nossos deslizes, sabe exatamente das nossas quedas. Mas seja íntegro com Ele, declare exatamente a sua dependência, declare a tua incapacidade, porque o que nós somos incapazes, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. O cristão, ele deve viver de modo que não haja acusação legítima contra a sua fé. Viva de uma forma, né, que confirme o Evangelho através das suas atitudes. De tudo aquilo que você conhece da palavra, pratique. Não fique somente essa palavra dentro da tua mente, mas que ela, não é, exerça exatamente poder nas suas ações. Só assim você vai ser transformado. Caso contrário, né, só está acumulando conhecimento, não tendo discernimento, só aprende, mas não pratica. Guardar o mandamento envolve viver de forma coerente com a palavra. Não basta conhecer, é preciso praticar. A pureza espiritual é resultado de uma vigilância constante. A santidade é construída nas pequenas decisões. Hoje eu não farei aquilo que eu tenho feito de uma forma habitual. Hoje eu vencerei todas as tentações das quais eu estou sendo submetido. Hoje eu não vou lutar essa batalha sozinho. Eu estarei lutando com
o general dos exércitos. É Ele que vai conquistar essa batalha para mim, porque eu sei que Ele já conquistou a guerra da minha vida. E não são nessas batalhazinhas que eu vou me perder, que eu vou me afastar dele. Ô Pai eterno, a integridade é revelada quando ninguém está olhando. Quem você é no secreto define quem você é diante de Deus. Vejam isso. Coisinhas que as pessoas não veem, mas que Deus está vendo, o inimigo está vendo, e é isso que define quem você é diante de Deus. Quem vive aguardando a volta de Cristo, cuida da sua vida hoje, como quem será encontrado por Ele a qualquer momento. Naquilo que nós sabemos, por não sermos avisados exatamente da data correta, Ele pode chegar hoje, pode chegar nessa madrugada, pode chegar nessa noite, pode chegar nessa tarde. E para que não sejamos pegos de surpresa, devemos olhar exatamente, não é? E viver essa santidade a cada instante na nossa vida e não em determinados períodos. A quinta exortação: tenha os olhos na glória de Cristo, versos 15 a 16, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A manifestação de Cristo acontecerá no tempo determinado por Deus. Deus nunca se atrasa. Ele age no momento perfeito. O tempo de Deus é diferente do nosso, conforme sempre citamos aqui, né? O Cronos, nosso tempo, e o Kairos, o tempo de Deus. Portanto, devemos aprender a confiar mesmo quando não entendemos os acontecimentos. Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, debaixo do sol. É Deus quem governa toda a história, com soberania absoluta. E nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. A volta de Cristo não depende do homem, mas sim da boa vontade de Deus. Confie no plano soberano do Senhor. Esse título, não é? Senhor dos senhores, Rei dos reis, revela a autoridade absoluta sobre todos os poderes. Não existe situação maior que Cristo Jesus. Quando entendemos que Cristo é o Rei dos reis, paramos de viver para este mundo e começamos a viver totalmente para Ele, olhando exatamente os valores eternos e não mais os valores temporais dessa vida. Olhamos aquilo que verdadeiramente nos edifica e não aquilo que nos destrói. E o verso 16: o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Deus é a fonte da vida e o único absolutamente eterno. Tudo passa, mas Deus permanece para sempre.
Paulo aqui ele revela que a natureza de Deus é eterna e independente. Nossa segurança está em um Deus que nunca muda. Uma das características que o define, um dos atributos da qual ele possui é a imutabilidade. Ele é o mesmo que foi ontem, está sendo hoje e será eternamente conosco. Ó Pai eterno, Deus apenas não vive para sempre, mas Ele sustenta toda a vida. Nossa vida está nas mãos do Deus eterno. Paulo mostra para Timóteo e a nós que a imortalidade de Deus contrasta exatamente com a nossa fragilidade humana. Dependa mais de Deus do que de si mesmo. A luz inacessível mostra que Deus é totalmente distinto da criação. Deus não é comum, Ele é santo. E essa luz revela que Deus é separado de todo o pecado. E aproximar-se de Deus exige reverência. Quando entendemos que Deus é a nossa única resposta possível, é uma vida rendida em adoração e reverência eterna. A vida cristã não é um chamado constante para fugir do pecado e seguir somente aquilo que edifica. Não basta conhecer a verdade. É necessário vivê-la no combate diário da fé. Somos chamados a permanecer fiéis até o fim, com os olhos sempre atentos na soberania de Cristo. E diante de Deus, tão santo, eterno e poderoso, nossa resposta deve ser uma vida de obediência, rendição e adoração. Conforme todos os temas das quais a gente vem ministrando nesses últimos domingos, nesses últimos cultos, abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Hoje é dia de decidir fugir de tudo aquilo que tem te afastado de Deus. É tempo de sair apenas das palavras e viver uma fé verdadeira e prática. Se você precisa retomar sua caminhada, este é o momento de se render novamente ao Senhor. Venha diante de Deus e decida hoje combater o bom combate. Combater o bom combate da fé até o fim. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por essas palavras de Paulo a Timóteo, como também a nós. Muito obrigado por essa epístola, Pai, que nos alcança, mostrando exatamente aquilo que nós devemos ser verdadeiramente através do tu, porém, mas você, homem de Deus. Que possamos nos lembrar exatamente dessa nova identidade, dessa nova realidade da qual já somos em Cristo Jesus. E não apenas discursar, não apenas falar, mas sim praticar essa verdade. Colocar todo esse conhecimento em prática, Senhor, para que possamos lhe agradar, porque entendemos, Pai, que a maior reverência que possamos prestar a Ti não é mais fazendo a nossa vontade. O maior culto que prestamos a Ti é fazermos a Sua vontade, compreendendo, Pai, que é o melhor para a nossa vida, compreendendo, Senhor, que a partir desse conhecimento e desse discernimento devemos viver somente para lhe agradar, porque lhe agradando, Senhor,
já possamos ver exatamente o nosso futuro ao seu lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses ensinamentos que Timóteo obteve e nós também nesta manhã, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.